Todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel. A lição de número 7, que traz por tema Miqueias, o profeta defensor dos pobres. Tá bem? O versículo do dia, como nós sempre lemos toda a introdução da lição, o texto de referência está no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 2 e 3. O versículo do dia, Miqueias, capítulo 6, o versículo de número 8, que está escrito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. A verdade aplicada, Deus abomina a crueldade, a idolatria, as injustiças sociais e os cerimoniais vazios. Bem, os objetivos da lição são exibir o contexto histórico de Miqueias, mostrar o caráter ético do profeta e advertir que a mensagem de Miqueias permanece até hoje. Quer dizer, até aos dias em que nós vivemos. Né? Temos aí, alguns de nós têm o pensamento de que para os dias atuais a palavra de Deus ela tenha perdido a sua validade, a sua relevância, a sua importância, o seu efeito. Mas, pelo contrário, né, estão redondamente enganados. A palavra de Deus ela é atualíssima, ela é para os nossos dias e nos traz ensinamentos preciosos quanto o nosso comportamento cristão ético na face da terra. O tema é bastante claro, vai falar sobre o profeta Miqueias, porque está inserido no texto ou no tema do trimestre Profetas Menores, quer dizer, vamos falar aí sobre os 12 profetas menores, já explicamos o porquê de chamá-los de profetas menores, porém estaremos tratando aí da vida, ministério e relevância destes 12 homens, desses 12 profetas e suas mensagens que são tão relevantes para os nossos dias, tá bem? Já nos deparamos com esta importância desta mensagem para os nossos dias quando olhamos para o versículo do dia, quer dizer, Miqueias 6, o versículo de número 8. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. A busca do homem sempre foi em saber qual o desejo, qual a vontade, quais as ordens de Deus para a nossa vida. Obviamente que o cristão genuíno, ele sempre vai buscar esta característica de buscar, de saber de Deus, de aprender de Deus, aquilo que ele deve fazer. Algumas vezes nós vamos ver também que alguns fazem, ou que alguns o fazem, quer dizer, que alguns buscam conselhos em Deus, único e exclusivamente, somente para demonstrar interesse. Quando nós olhamos para a vida de um dos profetas maiores, Jeremias, no capítulo de número 12, o Senhor Deus o adverte para que ele tome cuidado, para que ele não se fie, para que ele não confie nos irmãos dele nesta questão, porque eles vêm até Deus como se tivessem o desejo realmente de aprender, mas não era nada disso. Eles simplesmente gostariam, eles querem demonstrar, eles querem externalizar um culto, uma adoração vazia, e é o que nós veremos também nesta lição. Nesta lição veremos isto, quando nós apresentamos um falso interesse por aquilo que Deus quer, por aquilo que Deus busca, por aquilo que Deus ele tem para nós. Por isso, vamos basear esta nossa introdução, como eu disse, nesta declaração do versículo de número 8, no capítulo 6, que Deus declara
ao homem, ou o homem, né? A declaração do profeta está dizendo ao homem o que é bom. Deus já te declarou o que é bom. Ora, e também o que o Senhor pede de ti. Se o Senhor Deus já nos declarou, Ele já nos deu aí uma dica de como nós devemos nos comportar, nos mantermos na presença de Deus. Esta questão de sermos humanos e a nossa falibilidade, a nossa falência humana, ela não permitir que nós, pelo menos, busquemos fazer a vontade de Deus, é uma falácia, é uma mentira. Também nós precisamos nos esforçarmos em, como eu tenho dito em outras aulas, como o Senhor disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então nós precisamos buscar dentro dos nossos limites, das nossas limitações, nós devemos nos esforçarmos para encontrar em nós mesmos características que nos deixem mais próximos de Cristo, mais próximos de Deus, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo conhecia suas limitações. Quando olhamos para o capítulo 7, o final do capítulo 7 da carta escrita aos Romanos, o começo do capítulo 8 também da carta que ele escreve aos Romanos, que ele diz assim, olha, o bem que eu quero não faço, o mal que não quero está sempre diante de mim, miserável homem que sou. Ponto. Ele está falando da miserabilidade, da pecabilidade do ser humano. Começa o capítulo de número 8, dizendo, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas eles se comportam segundo o Espírito. Então, nós temos aqui mais ou menos um exemplo, né? Procurei um exemplo que nos aclareasse a mente, porque nós podemos buscar em nós o melhor, fazer o melhor, estarmos melhor diante do nosso Deus. E ele diz que, o que ele pede? Senão que você pratique a justiça, ama a beneficência e andes humildemente. Então, nós temos aqui 3 áreas importantíssimas na vida de um cristão genuíno também. Primeiro, justiça. Segundo, beneficência, misericórdia, amor, graça. E temos também o andar humildemente diante de Deus. E é nisso que nós vamos basear, que nós vamos conduzir a nossa análise na lição de número 7, da lição Conectar Mais Jovens. Bem, não podemos ficar sempre usando a desculpa ou usando desculpas evasivas de que não podemos, não conseguimos, não temos condição, sendo que o Senhor, obviamente, Ele busca em nós este aperfeiçoamento, este amadurecimento. Obviamente, como eu disse em outras aulas, se eu comparar a minha justiça, né, como o Senhor disse a Abraão, a minha perfeição, e eu tentar igualar a de Deus, obviamente será uma utopia, eu nunca conseguirei. Do contrapartida, se eu pegar aqueles mais, infelizmente, marginalizados pela sociedade ou marginalizados na sociedade, eu terei a falsa impressão de que realmente eu sou alguém justo, que eu sou alguém perfeito. Não é isso. Não é você ser... Quando falamos em justiça, quando falamos nas declarações de Deus, aquilo que Deus quer, quando falamos de perfeição, nós estamos falando de sermos melhores que nós mesmos a cada dia que passa da nossa vida terrena, não nos comparando aos demais ou querendo ser melhor do que os demais e também, logicamente, longe de nós queremos ser iguais a Deus. Vamos imitá-lo naquilo que nós
temos condições. Obviamente que na perfeição, na santidade, nos atributos não comunicáveis, nós nunca conseguiremos alcançar este intento. Obviamente, viveremos uma vida de frustração e de desculpas diante de Deus. Quando olhamos para o momento de oração, nós temos aqui que a oração é para que a sociedade não compactue com a prática da injustiça. E eu estava olhando, obviamente que o mundo jaz no maligno, podemos até ter esta intenção, alcançaremos que a sociedade humana, destituída de Deus, da graça, da presença de Deus, ela não compactue, ela não se alie, ela não pratique a injustiça, é difícil. Mas nós podemos olhar para uma outra sociedade que estamos inseridos, né? Por quê? Porque somos cristãos e, obviamente, a sociedade cristã ela deve ter no seu escopo o desejo de não compactuar, de não se aliar, de não fazer conluios com a injustiça. Aí sim nós teremos uma luta hercúlea, porém possível, de vitória, possível vitória. Podemos até pensar assim. Mas quando olhamos para um mundo sem Deus, sem a característica do cristianismo, de Cristo inserido na sociedade brasileira ou mundial, qualquer que seja, talvez esse desejo ele não se concretize. Mas quando olhamos para a sociedade igreja, a sociedade cristã, o meio de vida que nós estamos inseridos, o cristianismo, então nós precisamos orar para que os cristãos, a sociedade, a igreja, ela não compactue com a prática da injustiça. Quando falamos sobre injustiça, estamos falando do contrário, do oposto de ser justo, de justiça, de praticar a justiça, a equidade, a imparcialidade. Eu tenho usado bastante esse conceito de parcialidade e imparcialidade nas demais aulas. Se o irmão, o professor, o superintendente, o pastor quiser dar uma olhada nas outras aulas, você pode ter uma compreensão um pouco maior destes contextos que nós estamos usando, tá bem? Na verdade, aplicada, nós vemos que Deus abomina a crueldade. Se tem coisas que Deus... E a questão da crueldade, muitas vezes, nós limitamos a palavra aos nossos vocabulários, aos nossos dicionários mentais, né? Quando falamos sobre crueldade, o que nós pensamos? Em violência física. Mas nós podemos praticar violência de uma série de maneiras, de formas. Elas podem ser violências psicológicas, elas podem ser violências físicas, elas podem ser crueldades sociais, familiares, elas podem ser crueldades com o nosso próximo, com o meio ambiente, com os animais. Quer dizer, o escopo da palavra crueldade, ele pode abranger muitas áreas. Mas a questão aqui é que Deus abomina, seja em qual área for, a crueldade. Quer dizer, que Deus não é que ele somente não gosta, ele simplesmente abomina, é uma abominação diante de Deus. O irrita no extremo, né? O deixa triste no extremo, tá bem? A questão de nós praticarmos a crueldade. E esta crueldade, ela pode ser feita, podemos ser cruéis até numa questão de brincadeiras, né? Quantas pessoas, depois de serem cruéis no extremo, mas eu só estava brincando, a minha intenção não era magoar, mas era brincar, me divertir. Ora, você está se divertindo. Talvez os seus amigos estão se divertindo, mas a pessoa ou as pessoas que são alvos da tua crueldade não estão achando nada engraçado. Tá bem? Então nós precisamos
tomar cuidado com essas duas coisas. A primeira, Deus abomina a crueldade e também os cerimoniais vazios. E nós vamos ver que, dependendo da situação em que se encontra a vida religiosa do ser humano, ou no caso do cristão, mais propriamente dito como nós tratamos, elas podem ser apenas cerimoniais, sem nenhum tipo, sem nenhuma forma de expressão que alcance a Deus, que agrade a Deus, que satisfaça a vontade de Deus. Porque todas as vezes que nós pensamos em cerimônias, em cultos, em sacrifícios, qual é a nossa intenção? Ora, do cristão genuíno é agradar aquele que vai receber, ou o alvo do meu culto, do meu sacrifício, daquilo que eu estou fazendo. No nosso caso, Deus. Ora, e a partir do momento em que a nossa vida ela não condiz com preceitos, com mandamentos, com a vontade de Deus, logicamente os meus cerimoniais, os meus cultos, os meus sacrifícios, eles estarão também destituídos ou destituídos desta graça que alcance as narinas do Senhor com um cheiro suave e assim faça com que ele se agrade daquilo que eu apresente. Também nós vamos ver isso em Miqueias, esta discussão do profeta ou do povo com o profeta, inquirindo o que é que Deus quer. Ora, nós fazemos de tudo, nós fazemos isto, fazemos aquilo, praticamos isto, cantamos, tocamos, louvamos, oramos, adoramos, e que é o que mais Deus quer. Ora, muitas vezes nós fazemos, e acabamos por não fazer nada. Por quê? Tudo aquilo que realizamos e praticamos são atos vazios, destituídos de graça que toque as vestes do Senhor, de fé, ou da fé que toque as vestes do Senhor, que toque o Senhor e tire dele virtude, faça com que o Senhor, ele movimente os seus braços em favor, também é uma figura de linguagem, ele movimente os seus braços, ele opere favores, respostas ao povo que está buscando a sua presença. Também na introdução, nós temos aqui, eu separei 2 pontos, como nós sempre fazemos para analisar, né? Aí na introdução eu disse o fato dele revelar uma clara posição a favor dos menos afortunados. Obviamente que o profeta aqui, ele não é que ele toma um partido, não é que ele toma um lado. O profeta, por mais ético que ele seja, né? Por mais que ele consiga fazer, ele faça a distinção do certo e do errado, ele não pode tomar um partido, ele vai defender uma causa com um pouco mais de afinco do que outra, mas nunca tomar um partido. Também, vamos dizer aqui, ele fala que Miqueias, ele toma uma posição a favor dos menos afortunados. Não, é por isso que ele vai passar a perseguir os mais afortunados. Ele vai chamar-lhes a atenção, ele vai conclamá-los a agirem de uma forma mais justa, mais piedosa, mais misericordiosa, mas nunca vai chegar e dizer, não, vocês não têm jeito, vocês estão totalmente excluídos, vocês não fazem parte do povo. Isso é tomar um lado. A partir do momento em que nós começamos a expor os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas posições, os nossos privilégios, vamos dizer, aquilo que nós privilegiamos, nós estamos sendo partidários. Não é esta a visão da justiça. A justiça não tem lado, ela não tem partido, ela não toma uma posição, vamos dizer assim, parcial, ela é sempre imparcial, independente. A justiça vai ser justiça, independente de A ou de B. A justiça não escolhe lados. Então nós vemos que ele passa a ser o porta-voz, então, dos menos favorecidos. Aí sim nós temos uma questão de ética. Ele escolhe o certo e o errado, né? Depois nós vamos falar sobre ética, sobre moral, para nós entendermos mais ou menos o que é o que, para que a gente consiga compreender a lição mais propriamente disso.
Separei a segunda parte dentro da introdução, advertindo, está escrito assim, né? Mensagens proféticas de censura, advertindo aos líderes, veja, que aqui agora tem um lado, veja, aos líderes e que, diante da corrupção, o Senhor iria fazer um juízo devastador ou trazer um juízo devastador. Agora ele cita outra classe, uma classe em específico. Agora ele está falando da liderança, tá bem? Seja ela política, religiosa, seja uma liderança. A liderança que for, está numa posição de liderança, de liderar, ele está chamando a atenção. Por quê? Porque toda posição de liderança ou toda posição. Há um ditado no mundo que diz assim: você quer conhecer um homem, você dê a ele poder. Poder. Veja, eu estou me lembrando aqui da frase de um filme, de uma série que eu assisti, e que o pai está tentando ensinar o filho e ele vai dizer ao homem: veja, o poder, ele atrai os piores e corrompe os melhores. Né? Quem assistiu aquela série dos Vikings, você tem uma determinada hora que o filho, o Ragnar está ensinando o seu filho mais velho. Então ele diz a ele assim, ele está falando sobre poder. Então o poder, ele atrai os piores e corrompe os melhores. É por isso que até para exercer uma posição de liderança, nós precisamos ser chamados. Tem que existir uma capacitação da parte de Deus. Não é simplesmente dizer, eu quero ser um líder, eu tenho características, eu tenho aptidões, então eu serei um líder. Não, nem sempre. Veja, principalmente para liderar o povo de Deus, você precisa, é o que nós vamos falar também na lição dos juvenis da CPD, sobre a questão de Saul e de Davi. São dois reis, os dois nomeados, também ungidos por Samuel, porém, dois tipos de liderança completamente diferentes, É o que nós estamos tentando dizer aqui. Veja, a advertência de Miqueias agora é para os líderes. Por quê? Porque o líder, se ele não tiver um senso ético, um senso moral, ele é facilmente corrompido. Ele é facilmente corrompido. Ele vai aceitar subornos, ele vai aceitar peitas, ele vai aceitar tudo aquilo que pode prejudicar a sua liderança, tá bem? Eu vou pedir a ajuda da minha esposa para ela dar uma olhada, porque eu não consigo ouvir o sinal aqui. Se ainda continua, eu não vou fazer edição, porque eu não faço edição, tá bom? Então, está tudo bem, ela está me dando o sinal de ok, muito obrigado, minha esposa, e nós vamos seguir, então, com a aula, como nós estamos dizendo. Quando Miqueias chama a atenção de líderes, não é que há pode até também existir um cuidado maior, não um cuidado maior, uma vigilância maior por parte dos demais com os líderes. Por quê? Porque é uma posição que ela vai ser procurada, que ela vai ser requisitada, que ela vai ser requerida tanto para praticar a justiça ou buscando-a para corrompê-la, para que ela também perverta a justiça. E ele diz aqui, advertindo aos líderes que diante da corrupção o Senhor iria trazer um juízo devastador sobre eles. Eles quem? Sobre os líderes. Então a liderança ela precisa tomar um cuidado especial, muito especial, né? Porque nós temos a obrigação dentro da liderança de praticarmos a justiça. Tá bom? E olhando as redes sociais, jornais televisionados, ou pelas mídias sociais que nós temos, ou escrita, que é uma coisa bastante rara, ler, né? É tão bom ler, infelizmente hoje as pessoas não gostam de ler, o brasileiro não tem o costume da leitura, de ler livros, jornais, o que quer que seja. Mas é um costume muito bom, E não são raras as vezes que nós notamos com momentos de corrupção. Alguns pegos, né, com peitas, com favores, com presentes. Uma hora um bem móvel, outra hora um bem
imóvel, outra hora são bens financeiros, são favorecimentos financeiros, e tudo isso faz parte da corrupção. E você pode ver que nunca vai se corromper ou buscar a corrupção de alguém que não tem uma determinada posição. Tá? Sempre vai ser buscado daqueles que têm uma posição, um cargo que pode interferir num determinado processo ou não. Então nós precisamos tomar cuidado. No ponto de ainda no ponto, tem uma parte interessante da meio da lição, que é chamada de ponto-chave, e eu separei aqui que a acusação, a crueldade, onde está a acusação? Contra a crueldade, e outra parte interessante, aos infiéis profetas. Veja, falamos de líderes, agora estamos falando dos profetas. O profeta é aquele que tem a obrigação de trazer a mensagem de Deus. Olhando para o ofício profético do Antigo Testamento, nós vamos ver homens imbuídos do Espírito Santo que tinham a incumbência de trazer a mensagem da parte de Deus, seja ela exortativa, seja ela consolativa ou consoladora, seja ela a mensagem que for. Tá bem? Porém, existia corrupção também nesta área dos profetas. Eles eram comprados para transmitir aquilo que agradava a reis, a políticos, a religiosos, a quem quer que fosse preciso um favorecimento diante do povo. E eles traziam mensagens corrompidas, mentirosas, inexistentes, eles inventavam. Hoje nós chamamos de profetas de orelha, quer dizer, ele vai escutar o que está acontecendo e depois ele traz ali uma pseudo-profecia, uma pseudo-revelação, mas na verdade nada mais passa do que invenções, do que ele viu, ouviu, do que ele buscou, dos mexericos, das fofocas, e ele traz aquele tipo de coisa. E às vezes até favorecendo líderes, sejam líderes religiosos, políticos, o que quer que seja. Então nós temos aqui, dentro do ponto-chave, os escritos de Miqueias são uma acusação à crueldade, já falamos sobre a crueldade, e agora aos infiéis profetas. Tá bem? Tem as injustiças sociais, a idolatria, tá bem? Mas eu gostaria de parar aqui nesta questão, nesse ponto específico, na questão dos falsos profetas. E não são poucos os falsos profetas que nós temos nos dias de hoje. Ora, e infelizmente, o povo está sendo levado pelo que ele vê, não pelo que ele ouve ou pelas características da árvore, os frutos da árvore. Não, ele está olhando para a aparência, E nós vemos aí, como dizia um pastor amigo meu, ele dizia piririm, pirirusca, estou sentindo que você vai me dar um fusca. Isso, mais de 20 anos atrás, existia esta fala, esta brincadeira. E as pessoas caem muito facilmente neste tipo de coisa, né? Neste tipo de subterfúgio, de armadilha, de uso de falsos homens. Obviamente eles sabem que falando aquilo que o povo quer ouvir, ele será bem quisto, será um profeta do povo. Mas nós não fomos chamados para sermos homens do povo, fomos chamados para sermos homens de Deus. Há uma diferença bastante grande. E Miqueias tinha em mente esta visão de ser um homem de Deus e não um homem do povo. Tá? Se você quer ser um homem do povo, fale o que o povo quer ouvir, pregue o que o povo quer ouvir, profetize o que agrada às massas, e você vai ser muito bem quisto, muito bem pago, muito bem, só não será muito bem aceito nas regiões, nas mansões celestiais. Ponto de número 1, um profeta que condena o pecado. Então nós temos aqui a introdução e o ponto 1.1, que fala sobre o local de habitação do profeta, é mais uma questão geográfica, e se Deus quiser, para as próximas aulas nós teremos uma representação aqui, que nós poderemos trazer, oferecer aos assistentes, aos alunos, aos seguidores, artes visuais geográficas ou não, slides, coisas. Vamos tentar melhorar, né? Não mudar a palavra, mas pelo menos melhorar a parte visível do Falando EBD.
Tá bem? Como nós estamos falando aqui na questão de lugares de nascimento, de onde está, localização, eu gostaria de ficar com esta primeira parte, o profeta que condena o pecado. E como eu estava falando, o homem de Deus, ele não é que ele busca irritar os homens. Não é nada disso. Mas ele procura agradar a Deus. E para agradar a Deus, ele vai condenar o pecado. Condenando o pecado, consequentemente, ele vai irritar aqueles que praticam e amam o pecado. Então, o problema aqui não está em você irritar as pessoas, provocar as pessoas. Veja, como diz, se eu não me engano, Joel, ele diz, tocai a trombeta em Sião. Ponto e vírgula. Toque a trombeta. E incomodem-se os moradores da terra. Veja, havia um pensamento, talvez ainda exista esse pensamento, que nós, na arte de evangelizarmos ou de fazermos missão, nós temos que irritar as pessoas com a palavra de Deus. Não é isso que está escrito. A partir do momento em que eu prego a verdade, a própria verdade, ela vai incomodar. Então, as pessoas se irritarão, se incomodarão, não porque eu estou provocando-as de uma maneira humana, mas o brilho da palavra de Deus, a graça, a contundência das Sagradas Escrituras vai incomodar aquele que vive no pecado. Veja, Jesus Cristo, quando ele chega para libertar aí o endemoniado gadareno, ele, ao chegar, aquela legião de demônios, ela fica extremamente agitada. Ele diz, vieste nos incomodar antes do tempo, o que é que nós temos contigo? O Senhor não vai discutir com eles. Simplesmente diz, vocês vão sair deste homem. Então podemos entrar naquela vara de porcos, coletivo de porcos, é uma vara. Posso entrar? Pode entrar? Pode. E eles se precipitaram. Os moradores se incomodaram, quer dizer, eles preferiam mais ter os seus animais do que um homem liberto por Deus. Bom, não é o ponto de vista agora, mas vamos prestar atenção. Veja que a presença de Jesus, eu ia dizer a simples presença, a presença de Jesus Cristo nunca é simples. Onde Jesus chega, onde Jesus mora, dizia Cassiano, não há tristeza. Onde Jesus chega, não pode, não existe a menor condição da situação continuar da mesma forma. Não, tem que acontecer alguma coisa diferente. Então Jesus Cristo, ao chegar, ele incomoda, a sua presença incomoda. Assim é o cristão que está na presença de Deus. Tá bem? O simples fato dele estar ali já incomoda aqueles que estão em trevas. Aquele João diz sobre a luz que veio ao mundo, e essa luz incomodou, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Tá? Somente para nós entendermos. Então o profeta, ele condena o pecado. O profeta verdadeiro, ele vai condenar o pecado. E a questão da condenação do pecado está até mesmo, agora eu vou falar de homens, então eu vou falar, o simples fato de um cristão de verdade, genuíno, ele chegar no lugar, a presença dele já incomoda. Incomoda no sentido assim, de que aqueles que gostam de se esbaldar na esbórnia, eles vão ficar um pouco mais comedidos, porque eles vão dizer, ixi, tem um crente aí, aquele crente está ali, aquela crente está ali, então eles vão se sentir um pouco mais, os seus impulsos um pouco mais refreados por causa da presença deste cristão. E não é a presença dele que nós estamos falando da presença de Deus na vida dele. Então, ponto 1, 2, Miqueias denuncia as injustiças. Então, eu separei aqui, temos que nos ater ao fato de que estas capitais dos reinos do Sul e Norte prosperaram. Agora eu quero parar num ponto interessante. Talvez alguns que nos ouçam vão dizer assim, mas isto é um exagero. Talvez não, talvez sim. Mas eu achei interessante parar aqui. Ele vai falar que essas duas capitais, tanto a do Reino do Norte quanto a do Reino do Sul, elas prosperaram, tornaram-se grandes centros urbanos, fazendo com que a vida simples de muitos ficasse para trás. E eu parei para analisar este ponto de vista. E há um fundo de verdade. Veja, a partir do momento em que você está vivendo num contexto de simplicidade... Veja, quando eu cheguei aqui no interior, eu vim da capital, eu vim do grande ABC paulista.
eu cheguei aqui na Nova Alta Paulista. Veja, o título era O Corredor da Fome. O Corredor da Fome. E quando andava pelas cidades próximas aqui, eu acho que eu posso citar, Tupi Paulista, Monte Castelo, Dracena, partindo para o outro lado, lá para mais para baixo, Nova Independência, e chegando até Andradina, voltando, vindo até as barrancas do Rio Paraná, perto da divisa do estado do Mato Grosso do Sul. Isso há 26 anos atrás, nós contemplávamos um padrão de vida diferente. As pessoas pareciam ser mais simples, as pessoas pareciam ser mais afetuosas, mais amigas, mais vizinhas, mais companheiras. Existia. Veja, porém, o progresso ele chega em todo lugar. Ele chega em todo lugar. É difícil lugar onde o progresso, por mínimo que seja, ele não chegue. Veja. E ele chegou. Aqui a questão diz que os grandes centros urbanos fazendo com que vidas simples ficassem para trás. Por que isso acontece? Obviamente que aumentando o status, crescendo o status, crescendo o progresso, chegando, seja em grande escala, seja em menor escala, mas ele chegando, obviamente as pessoas, o modo de vida vai acompanhar aquilo. As pessoas não vão, veja, chegou aí o conhecido botijão de 13 quilos de GLP. São raríssimas, são poucas as casas, alguns mais saudosistas que ainda mantêm aí o seu fogão a lenha, né? Não existe fogão de lenha, existe o fogão a lenha. Mas porque chegou a comunidade chegou a tranquilidade, a conveniência do GLP, que simplesmente vira-se um botão, risca-se um palito de fósforo, ou o fogão é automático, ele vai criar algumas faíscas e o fogo vai acender. Quer dizer, não traz tanta fuligem, não faz tanta fumaça, não incomoda tanto os olhos e a comunidade, quer dizer, a limpeza se tornará um tanto quanto mais fácil. Veja, a modernidade chegou e as pessoas vão acompanhando isso. E a ideia diz aqui, veja, que este crescimento, o ser humano acompanhando o progresso, fez com que o cuidado com o próximo desaparecesse. Veja que não somente a vida particular melhorou, é muito bom melhorar, veja, mas sempre tem aquele ditado, olha, a gente sempre lê, ouve aquela pessoa dizendo assim, nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça disso, das suas origens, das suas raízes. Nunca se esqueça. Mas é praticamente muito difícil que a pessoa que prospere, ela queira. Eu me lembro da minha infância, mas às vezes eu falo assim, eu não quero que aquilo volte. Algumas coisas talvez eu quisesse, algumas, muito poucas, mas uma grande maioria da minha infância eu não ia querer que ela voltasse, eu não queria voltar a viver aquilo novamente. Porque hoje você vai alcançando um padrão, O que eu quero dizer aqui é que a prosperidade ela é boa até o momento em que ela não arraste a humanidade ou o ser humano junto com essa prosperidade e faça com que ele se torne aí um arrogante, um jactancioso, uma pessoa que se esqueça do cuidado. Olha, agora vai lá para o outro lado, se esqueça do cuidado com o próximo, que ele desapareça e as injustiças sociais aflorem. Enquanto o cuidado desaparece, a injustiça ela floresce, ela aparece. Por quê? Porque as pessoas vão ter aquele padrão diferente, eles vão mudar, né? Eu citei em uma das aulas a questão do chinelo de dedo, a questão é tão gostoso, né? A gente já trabalha assim, eu trabalho a semana inteira calçado de botas, né, de roupas pesadas por causa do calor, para me proteger do calor. É tão gostoso quando você chega em casa, você pode ficar descalço ou colocar um chinelo aí de dedos mais confortável, uma camisa mais confortável, você pode ficar mais tranquilo, e isso faz bem, nos faz bem. O problema é quando nós
somos praticamente forçados a vivermos uma vida que nós nem queremos e que nós nem podemos tê-la ou mantê-la. O crescimento faz isso. E há um perigo muito grande, porque a pessoa não vai querer ficar para trás. Todo mundo bem vestido, o pátio repleto de carros do ano, os bancos, as bancadas da igreja totalmente reformadas, e a pessoa vai olhar e vai dizer, esse fulano vai sentar desse jeito, num banco tão, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque aqui eu quero falar de uma parte ruim, tem a parte boa. A parte ruim é que a injustiça social ela vai florescer, ela vai aflorar. Por quê? Porque nós vamos começar a olhar para o outro como sendo indigno, de menos importância, de somenos importância. Nós vamos olhar para o outro assim como não estando à altura de um determinado lugar, de um determinado local, de uma determinada posição. Então nós precisamos tomar cuidado. Então aqui ele fala sobre Miqueias denunciando as injustiças sociais. E isto também é uma injustiça social, porque as nossas atitudes, mesmo que impensadas ou não sendo a nossa intenção agir daquela maneira, vai surtir no outro um pensamento contrário. E isto vai afastá-lo do lugar, pode não afastá-lo da presença de Deus, mas vai afastá-lo da presença de Deus naquele lugar, da comunhão que ele tinha com o povo naquele lugar. Isto tudo vai criar uma determinada injustiça. E ele vai se sentir injustiçado, ele vai embora, ele vai procurar, ele vai dizer assim, eu vou procurar um lugar que me cabe, é a ideia, né? Se todos os lugares cabem Jesus, cabem a mim também. Eu preciso pensar nisso. 2, um profeta ético, e agora nós podemos separar sobre o que é ética. A ética, ela lida com o certo e o errado. E a moral? A moral também. Então nós vamos ver as diferenças. Veja, a ética é um modo social de agir, quer dizer, é como eu me comporto em sociedade. Implica no consenso e na adesão da sociedade. Então, ética, ela vai me levar a pensar num todo, num conjunto, enquanto a moral é um modo pessoal de agir. Você já não está mais em sociedade. Vamos dizer, agora você está sozinho. É adquirida e formada ao longo da vida por experiências. Veja, enquanto uma a implica no consenso e na adesão de sociedade, consenso de uma sociedade, um conceito de um conjunto, de um todo, a moral ela é formada ao longo da vida por experiências. Aí é interno, é você. Ao longo do que você vai vivendo, as experiências, a sua maturidade, ela vai formando a sua moral. Veja, a ética são normas e regras sociais, abrange o todo novamente. E agora a moral, normas e regras pessoais. É o que você é, a ética é o que você é no meio dos outros. A moral é o que você é sozinho. A moral, você é guiado pela sua consciência. Pela sua consciência, enquanto que a ética você é guiado pela cultura da sociedade. Então você vai você vai dançar conforme a música. Na moral, ali você é você e a sua consciência, é o que você faz sozinho. Tá bem? A ética é um coletivo, se constrói a partir do consenso de várias morais. E a moral é individual e é o que fundamenta a ética. Então nós tivemos uma distinção, então as duas lidam com certo e errado, só que uma lida na questão social, global, vamos dizer, abrange um número muito maior, enquanto que a moral ela é mais pessoal, ela é mais consciência, ela é mais experiências, ela é mais fundamentada, vamos dizer assim, ela é individual e ela fundamenta a ética. Então a moral fundamenta a ética, que é a forma de você se comportar, se mover em sociedade. Tá bom? Então o ponto de número 2, um profeta ético. Quer dizer que ele agia a sua forma, ele pensava na sociedade, ele não pensava só nele, ele pensava nos outros, principalmente. E era guiado pela cultura da sociedade em que ele estava inserido.
tá? No caso, nos reinos do norte e do sul, e também ela é construída no consenso de várias morais. Então, ele chama aqui que Miqueias evidencia-se como um dos profetas éticos devido ao destaque que ofereceu em suas profecias, principalmente em relação à justiça, paz e vida digna para todos. Veja, todos. Então, ética coletiva. A visão dele era mais para todos. Hoje, infelizmente, nós estamos mais voltados aos nossos próprios umbigos, aos nossos desejos, às nossas vontades, aquilo que está relacionado à nossa família, talvez à nossa parentela, mas geralmente ou se nos preocupamos mais individualmente com a gente mesmo, talvez indo um pouco mais além, se preocupe com a família, talvez. Mas o consenso geral, o pensamento geral é se preocupar com si mesmo, por isso o ditado, cada um por si e Deus por todos. Tá bem? Já Miqueias, ele é chamado de um profeta ético porque a sua visão era totalmente oposta. Ele se preocupava com o todo, como beneficiar a sociedade todos, principalmente os menos favorecidos. Uma adoração vazia é o que nós vamos falar agora. A questão da vida. Agora vamos pensar no indivíduo. Quando a nossa vida ela não está bem relacionada com a presença de Deus, com a vontade de Deus, com a religião de Deus, no sentido bom, lá, no sentido digno da palavra religião, quando nós não estamos bem com Deus, quando nós não estamos bem conosco mesmos, o que acontece? Veja, o ponto 2.1 diz uma adoração vazia. E as reclamações, as punições que Deus prometia e os vaticínios do profeta Miqueias era contra. Quais eram os motivos? Infidelidade, desonestidade, idolatria e injustiça social. Veja, que isto ele vai atingir tanto a vida, o indivíduo propriamente dito, quanto a sociedade que ele está inserido. Veja, quando ele é infiel, ele pode ser infiel consigo mesmo, ele pode ser infiel com o cônjuge, ele pode ser infiel à sociedade, ao conjunto, ao lugar onde ele está inserido. Quando nós falamos de desonestidade, o desonesto, ele é desonesto tanto consigo quanto com os demais. Quando nós falamos de idolatria, aí nós já estamos falando que ele atinge a ele e a idolatria. Quando nós pensamos na questão da idolatria, nós estamos falando de sermos injustos com Deus. Então é ele e Deus. Tá bem? E a injustiça social, novamente, nós voltamos para o contexto social, para um contexto muito mais abrangente no meio dos seres humanos. E quando nós vivemos desta maneira, veja que esta vida ela vai influenciar outra vida, a outra área da nossa vida. Veja, a geração de Miqueias apresentava a ideia, o escritor nos traz a ideia de que a geração de Miqueias era uma geração voltada à religiosidade. Eles não deixaram de ser religiosos. Tá bom? Ser religioso é uma coisa, ser espiritual é outra. Tá bem? Você obedecer à palavra de Deus é uma coisa, você ser legalista é outra completamente diferente. Então nós vemos aqui que a geração de Miqueias apresentava holocaustos a Deus, exercendo todos os cerimoniais levíticos. Eles não deixaram de seguir a lei, eles não deixaram de fazer, de praticar. Tá bem? Todos os sacrifícios, todos os cerimoniais, todas as festas, todas as datas, eles continuaram sendo os religiosos que sempre foram. Contudo, eles demonstravam não saber ou não ter um conhecimento adequado sobre o significado do amor a Deus e ao próximo. Veja, não passavam de cerimoniais vazios, cultos vazios. Sendo que a ideia adequada, a ideia correta desta questão é o quê? Amar a Deus e amar ao próximo. São os dois principais mandamentos do Decálogo. O Senhor ele vai repetir 9 deles, dos 10 dentro do Decálogo, e dos 9 ele resumirá em 2, sendo amar a Deus com toda a sua força, todo o seu poder, de todo o seu coração, de toda a sua... e ao seu próximo
como a ti mesmo. Veja, então a questão aqui é o amor, não é a quantidade, a qualidade do sacrifício, o valor do sacrifício, que se for mensurar em valores, em quantidade, em qualidade. Não, a questão aqui é a motivação, e a motivação é o amor. Apesar de eles estarem oferecendo todos os sacrifícios, o motivo correto para oferecer não estava sendo observado. Eles continuaram. Por quê? Porque a sua vida social e com Deus estava totalmente deturpada. O culto, ou o oferecimento, ou os sacrifícios, ou a vida religiosa também estava deturpada. A comunhão com Deus estava deturpada. É a mesma coisa dos dois irmãos, tá bem? Quando Abel e Caim, eles se apresentam diante de Deus. Veja que Deus não faz uma declaração do que ele quer. Olha, eu quero sacrifício cruento, sangrento. Não, ele diz, os dois chegaram para oferecer. Abel oferece do fruto da terra, né, ou do fruto dos seus animais, da sua criação, da sua pecuária, e Caim traz dos frutos da terra. Veja, que o Deus não aceitar o sacrifício não é porque um era alface ou era trigo. Nós vamos ver mais à frente o sacrifício de efa de farinha, bolos, pães ázimos. Nós vamos ver a mesa dos pães da proposição. Todos esses são feitos do fruto da terra, tá bem? De cereais. O problema estava no coração. Quando o Senhor vai falar com Caim, ele diz assim, veja, Caim, o pecado jaz à tua porta. Mas se o teu coração for bom, o teu sacrifício não seria aceito? Então veja que a motivação, o coração de Caim era um coração perverso, era um coração ruim. Deus não estava olhando tanto para o sacrifício. Deus não estava olhando tanto para a quantidade, para a qualidade de onde veio. Deus estava olhando para o ofertante. E é assim que Deus olha para nós. Ele vai olhar para a nossa adoração. Ele não vai olhar para ele vai olhar para o sacrificador. Ele vai olhar para o adorador. Porque assim Deus o faz. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem. Então nós vemos que Deus está olhando para quem? Para o ofertante, para o coração do ofertante. Por isso, uma adoração vazia. E Miqueias, do ponto 2.2, Miqueias denunciou a idolatria. Eu, como sempre faço, separei, então, o povo estava disposto a oferecer até mesmo os seus primogênitos, menos o essencial, uma apropriada compunção e uma correta transformação de vida. Veja, quando nós estamos fora da presença de Deus, ideias absurdas começam a povoar a nossa cabeça. E nós começamos a tentar ou queremos impressionar Deus com coisas inexistentes. Que não, veja, quando ele fala aqui de uma apropriada compunção, ele está falando aqui, olha, tristeza profunda por ter ofendido a Deus. Quer dizer, ao invés do povo se arrepender e nisso demonstrar, manifestar uma profunda tristeza por algo que eles fizeram contra Deus, não, eles começam aqui agora a expressar loucuras, né? Loucuras. Eles estavam dispostos a oferecer até os seus próprios filhos, algo que Deus nunca passou pela cabeça, sequer passou. Se nós olharmos do Gênesis Apocalipse, essa ideia nem permeia, nem passa, nem se presta a atenção desse tipo de coisa. Mas, quando nós estamos distanciados de Deus, nós nos esquecemos do principal. O que é que Deus quer de nós? Nós vamos voltar ao início da lição, que declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Veja, uma ideia simples, um pedido simples, mas que quando nós estamos fora da presença de Deus, infelizmente, nós vamos ter esse problema gigantesco na nossa vida. Nós vamos ter esse problema gigantesco. Então, ele estava disposto a oferecer até mesmo os seus primogênitos, menos o essencial. O que é o vital? O que é o essencial? É uma tristeza, é oferecer uma tristeza apropriada, uma tristeza profunda por ter ofendido a Deus, né? Um arrependimento sincero. É só isso que Deus estava pedindo.
que Deus estava exigindo do seu povo. Mas quando estamos muito fora da presença de Deus, nós começamos a ter ideias aí tresloucadas, tá bem? Quando nós olhamos também aqui a questão do ponto número 3 e último, Miqueias, contemporâneo, contemporâneo do profeta Isaías, nós temos aqui, obviamente, falando de contemporaneidade, quer dizer que eles estiveram aí praticamente trabalharam dentro do mesmo período, eles trabalharam ao mesmo tempo, né? Tanto Isaías quanto Miqueias. E alguns teólogos dizem que Miqueias foi discípulo de Isaías. Bem, mas vamos à mensagem em si, uma chamada ao arrependimento. A falta da verdadeira e correta adoração faz o profeta Miqueias denunciar os poderosos do seu tempo que oprimiam os humildes. Então a chamada aqui vamos voltar àquela palavra bonita, uma apropriada compunção. Quer dizer, uma tristeza profunda por ter ofendido a Deus. E quando nós não fazemos desta maneira, obviamente o Senhor levantará homens para nos chamar a atenção, para profetizar contra nós. 2. Ele exorta também a se arrependerem e se humilharem diante de Deus. Então eles chamam para esta compulsão, essa tristeza profunda, e também se humilhar diante de Deus, se arrepender e se humilhar. Quando nós colocamos a boca no pó, quando nós buscamos a Deus, quando nós expressamos, rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes, nós nos humilhamos diante do Senhor, buscando dele o seu perdão. Miqueias também, veja, apesar de todas estas coisas, Miqueias, ele não poupa palavras, ele não é um profeta mal educado, mas ele também não alisa, olha, pode ser que se você fizer, se você talvez Deus, não. Ele fala o que ele tem que falar. Ele fala o que Deus manda ele falar. Ele não está ali para afagar, ele não está ali para agradar, ele não está ali, ele está para ser, apesar de ser educado, mas ser conciso, duro na sua mensagem, para que essa mensagem ela produza frutos de arrependimento. Tá bem? E ele diz aqui com palavras duras e assertivas. Ele estava exortando o povo para exibir os princípios estabelecidos por não exibir. Voltamos àquela questão que eu já disse aqui. Eles estão chamando a atenção do povo porque o povo deixou de demonstrar aqueles parâmetros, os princípios estabelecidos por Deus e também não obedecer mais às suas leis, os seus mandamentos, às suas ordenanças. O povo estava fazendo o que queria. Então, por isso, agora Miqueias está chamando a atenção por eles não exibirem mais, por eles não demonstrarem mais do seu dia a dia o que? Os princípios estabelecidos por Deus. Então, nós precisamos ter sempre em mente que nossa vida deve ser regrada, conduzida, ordenada pelos princípios estabelecidos, eternos, estabelecidos por Deus através dos seus mandamentos. Se não for assim, não vai funcionar. Tá bem? 3.2, a mensagem de Miqueias para hoje, a última parte. Aprendemos através das profecias do profeta Miqueias que toda ação ou omissão humana traz em si o problema da culpabilidade. Tá bem? Então, como nós já falamos na questão do pecado em si, o se omitir também, o se esconder, o ficar em cima do muro, quando nós vemos esse tipo de coisa acontecer e nós não tomamos partido, nós não entramos, nós não, pelo menos tentamos modificar, influenciar com as nossas vidas, isso se chama omissão. Veja, tem um acidente de trânsito, você não para, você segue adiante e não presta socorro. Você será processado também, será arrolado também no processo. Por quê? Você omitiu socorro. Aquela vida poderia ter sido salva se você não tivesse se escondido, se você não tivesse se evadido do lugar, tá bom? Outra coisa que a gente pode pensar, eu também não sou brigadista, também não sou socorrista, eu não tenho noção de primeiros socorros, eu vou atrapalhar. Você não precisa pôr a mão, você pode sinalizar, né? Alguns metros antes, alguns metros depois, você pode sinalizar para que outros veículos, outros motoristas não se envolvam naquele acidente. E você está prestando um bom serviço. Você não se omitiu, você não é um médico, não é um paramédico, mas também não deixou de ser um inútil. Você não foi um inútil. Você foi lá, você
preservou o local, vamos dizer assim, você criou barreiras, avisos e não permitiu que aquilo tomasse um vulto maior do que ele já tinha. Então a omissão também, ela traz o problema da culpabilidade, quando nós somos omissos, quando nós nos escondemos, quando nós ficamos em cima do muro. Então sua finalidade é que os servos do Senhor vivam uma vida de acordo com os caminhos do Senhor. Tá bem? E a mera devoção deposta de integridade do amor ao próximo entristece a Deus. Uma adoração vazia entristece a Deus. Tá bem? Nós falamos então sobre Miqueias, o profeta defensor dos pobres, e que nós possamos seguir tanto os conceitos bíblicos quanto os conceitos que formaram o padrão de vida do profeta Miqueias e assim agirmos na presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos guie e que o Senhor nos dê graça no grande e bondoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.